Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje o nosso vídeo vai ser vídeo áudio, então você pode deixar teu celular aí no fone de ouvido ou colocar ele no alto-falante. Nós vamos ver hoje o livro de Marcos. Estamos na trajetória do Novo Testamento, já passamos por Mateus e agora nós vamos para o livro de Marcos. Talvez você já é um cristão mais há tempo na fé, você já leu várias vezes Marcos, compreendeu muitas coisas, já estudou talvez o livro de Marcos, então esse aqui vai ser algo que vai te trazer à mente tudo aquilo que você já estudou. E para as pessoas novas vai ser muito interessante, muito importante, tópicos bem importantes, a gente vai falar sobre os tópicos de todo o livro, também sobre quem foi que escreveu, a datação, e isso vai ser muito bacana. Bom, fique comigo até o final, se você puder deixe seu like, compartilhe, porque eu quero trazer para vocês de primeira mão esse deslumbre de como foi escrito, quem escreveu, o tempo que escreveu, os tópicos importantes, e depois nós vamos nos aprofundar. Já temos um vídeo, se você não viu, do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, como eles foram escritos, por quem foram, o tempo que foram, então ali a gente traça uma linha de tempo e consegue se contextualizar na história da humanidade. Bom, então nós temos o capítulo de Marcos. Se você começar a ler ele agora, estou com muita sede, eu quero ler o livro, você vai com 1 hora e 35 minutos conseguir aí ler o livro de Marcos. Ele tem 16 capítulos, ele tem 678 versículos. Então, tradicionalmente é atribuído a João Marcos, missionário em campanha com Paulo e Barnabé, em Atos 12, 25 está escrito isso, o filho da fé do apóstolo Pedro, como está em 1 Pedro 5, 13. Foi feito, então, nós acreditamos que foi em 60 depois de Cristo. O segundo dos 4 evangelhos, ele é tido por muitos como o primeiro a ser escrito. O livro de Marcos é o mais breve e o mais dinâmico dos 4 evangelhos que narram então a trajetória de Jesus, e a maior parte dele é repetida nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Marcos, ele se dirige a um público gentil, especialmente para romanos, e ele descreve Jesus como servo, ou seja, esse livro mostra Jesus em ação, com a capacidade divina de curar o doente, de controlar a natureza, subjugar os poderes do inimigo, sempre servindo. O uso frequente de imediatamente, então, também mostram a narrativa sempre em constante movimento. O tema de Marcos sobre o servo sofredor veio de suas narrativas sobre a interação ali de Jesus com os incrédulos hostis, né? Os líderes judeus que queriam matá-lo, no capítulo 9, verso 31, os seus vizinhos escandalizados com as suas atitudes, capítulo 6, verso 3, até mesmo seus familiares que pensavam que ele era louco, capítulo 3, verso 21. A humilhação de Jesus, ela reflete a seus discípulos também que devem ser seguida. Qualquer um entre vós que deseje se destacar será vosso servidor, ou qualquer entre vós que deseja ser o primeiro deverá servir os outros. Esse é o grande espírito da fé cristã, o serviço, servir, amar é servir, é se doar pelo seu irmão, pelo seu próximo. O Salvador, ele profetiza 3 vezes sobre o seu sofrimento, a sua morte, também a sua ressurreição, mas os seus discípulos, você vê que eles têm dificuldade de compreender sobre a ressurreição, e isso só se dá depois. Durante então a última semana de sua vida, o Salvador entra em Jerusalém, ensina seus discípulos, sofre no Getsêmani e é crucificado. E depois Jesus Cristo, então, ele ressuscita. Vou citar agora para vocês os tópicos do livro de Mateus, para vocês terem em mente. O primeiro é, então, o ministério de João Batista. Depois temos o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, Jesus chamando seus discípulos, a cura da sogra de Pedro, Jesus ensina sobre jejum, a relação de Jesus com o sábado, escolha dos 12 apóstolos, porque Jesus falava por parábolas, Jesus acalma a tempestade, a primeira multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, a segunda multiplicação dos pães, o grande mandamento, a última ceia, Jesus sendo aprisionado, Pedro negando Jesus, a crucificação e a ascensão de Jesus ao céu. Então esses são os tópicos mais importantes do livro. Sobre esses tópicos que toda a história de Marcos, do livro de Marcos, ela segue. Então a gente viu hoje que Marcos foi escrito na datação 60 depois de Cristo, pelo próprio João Marcos, são 16 capítulos, 678 versículos. E nós temos aqui então o grande ensino, digamos assim, do ministério do Senhor Jesus, o servir, né? Jesus, ele sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, vem como Filho de Deus,
ele manifestou a sua humilhação, a sua diminuição, e assim fez como ordem para os seus discípulos que servissem uns aos outros, assim como ele abandonou toda a sua glória e veio em serviço do resgate do homem, resgatá-lo e reconectá-lo novamente com Deus por meio então ali da sua morte, por meio do seu sacrifício. Era necessário que alguém santo, algo puro, pagasse o pecado de algo iníquo. O iníquo não podia por si só pagar algum preço. Nós não poderíamos pagar o preço porque nós somos sujos. Somente alguém limpo poderia pagar o preço da iniquidade. Foi assim que ele fez. Ele se despiu da sua glória, veio como servo e nos resgatou para ele novamente. Todo aquele que creu no Evangelho, depois nós vemos, depois da ascensão de Jesus aos céus, ele fala que então ele voltaria da mesma forma. Esse é o sentido do Evangelho, o reencontro novamente de Deus, do Criador com a sua criação, olho a olho, né? Nossa maior alegria é poder olhar Cristo face a face, depois que nós ressuscitarmos dentre os mortos e então vivermos uma eternidade